Chegamos à nossa aula número 6, não é isso? E aí, permita-me a lembrança. Os que ainda não mandaram seus trabalhos, suas produções textuais, suas redações, envie após a segunda aula vista por você, envie para edivaldoferreira@globo.com. Ok? edivaldoferreira@globo.com. E após a quinta ou sexta aula, volte a enviar uma nova redação. E aguarde, que com brevidade eu darei a você o retorno de sua produção textual. Vamos à nossa aula número 6 e vamos iniciar com uma prova na tela. Prova. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Sobre o lançamento tributário, letra A, conceitue o lançamento, mencionando, entre outros aspectos, a competência para efetuá-lo, seus requisitos e sua finalidade. B, explique e exemplifique as suas diferentes modalidades. C, para cada modalidade de lançamento, mencione o prazo que possui a autoridade administrativa para efetuá-lo e quando se dá o termo inicial da contagem desse prazo. E D, cite as hipóteses em que, de acordo com o Código Tributário Nacional, admite-se a revisão do lançamento por parte da autoridade administrativa. Bem, a minha proposta é trazer para você esta prova e mostrar que a própria prova conduz o candidato passo a passo ao que deve fazer, garantindo, obviamente, progressão temática externa ao seu trabalho dissertativo. Portanto, fique atento aos termos que a própria comissão apresenta e exige de você. Vejamos. Grife. Conceitue o lançamento. Lembra que esse pronome oblíquo O significa o lançamento? E aí, nesse conceito, ele quer que você mencione, entre outros aspectos, a competência para efetuar o lançamento, os requisitos e a finalidade. Explique. Depois pede para exemplificar as diferentes modalidades. Como há diferentes modalidades, ele joga na C. Para cada modalidade de lançamento, mencione o prazo. Ok? Cada modalidade mencione o prazo que possui autoridade administrativa para efetuar o lançamento. E quando se dá o termo inicial da contagem desse prazo. É iniciada a contagem a partir de que, e aí você vai fazer. Então, conceituar, explicar, exemplificar, são ferramentas argumentativas, mostrando o seu conhecimento sobre o que ele quer, que é o lançamento. E a D, hipótese. Lembra que nós já trabalhamos aqui com essa ferramenta? Hipótese. Ele quer que você crie hipótese. Cuidado, que na criação dessas hipóteses, as hipóteses têm que nos levar ao quê? A uma estrutura sistêmica, ok? Nunca esqueça isso. Todo trabalho terá que proporcionar uma estrutura sistêmica. Vamos ao texto. Lançamento é o ato administrativo vinculado de competência exclusiva do agente público legalmente investido na função de exação tributária, sob pena
de responsabilização funcional. Bem, este já é o início do trabalho do candidato. Quero, sem dúvida, já deixar claro que o candidato adquiriu nesta prova, para o concurso de auditor, ele adquiriu nessa prova nota 97.00. Ok? Ou seja, o candidato já hoje é auditor. Tá? Vamos mais uma vez ao texto do candidato. Inicia o candidato com o conceito de lançamento. Lançamento é o ato administrativo vinculado de competência exclusiva do agente público legalmente investido na função de exação tributária, sob pena de responsabilização funcional. Veja que ele traz a leitura do lançamento, mas não é uma leitura pessoal. O verbo ser é comum em uso para trazer definições. E, claro, o que se diz sobre a referenciação, que é o lançamento, é algo que você encontra contextualizado em preceitos legais. Então, ele já alcança uma coisa chamada o quê? Objetividade. É bom ressaltar que, no conceito, ele se ausenta por completo, né? Ele não expressa sua opinião sobre a leitura do referente. O referente, claro, ou a referenciação, exerce um valor de sujeito, ou seja, lançamento. Tá? Então, fique atento a isso. Ele aqui alcançou a nota máxima na enunciação inicial, porque ele se ausenta da definição ou conceito solicitado pela comissão e, claro, contextualiza o que está na lei ou na legislação específica. Não tente no conceito, quando a comissão pedir, não tente chegar com o quê? Com opinião pessoal sobre. Você não deve fazer um artigo de opinião. Continua o candidato. Além de declarar a obrigação tributária, o lançamento também tem o objetivo de constituir o crédito tributário, conferindo presunção relativa de certeza e liquidez. Para isso, ele deve contar informações sobre o sujeito passivo, o fato gerador e o valor do tributo. Observe que o candidato, nesta segunda parte do seu texto, ele se utiliza ainda da objetividade. A objetividade ainda o acompanha. Consequentemente, ele se ausenta do texto. A expressão além de pré-anuncia uma estrutura catafórica ou anafórica. Você tem uma catáfora ou você tem uma anáfora. Lembra? Você tem uma estrutura anafórica. É muito importante diferenciar. Enquanto a catáfora nos leva para o que ainda vem a ser apresentado, a anáfora não. Faz a ponte entre o que foi dito, além de declarar a obrigação tributária, que foi mencionada anteriormente. O lançamento também tem o objetivo de constituir o crédito tributário. Veja o que ele diz aqui antes. Lançamento é o ato administrativo vinculado de competência exclusiva do agente público legalmente investido na função de exação tributária, sob pena de responsabilização funcional. Ou seja, se não atender ao prescrito, ele está sujeito a penalidades em sua função. Além de declarar a obrigação tributária, o lançamento também tem um objetivo, ou seja, esse além de retoma uma conexão entre o que foi dito antes e, obviamente, o que ainda há de vir. Não podemos deixar
os parágrafos em nossa composição textual, constituindo ilhas. Eles têm que se articular. Pois bem, e outra coisa, a expressão é feliz também para mostrar que você tem o quê? Um repertório significativo sobre o que está sendo dito. E você traz mais informações, ok? O lançamento também tem o objetivo de constituir o crédito tributário, conferindo a presunção relativa de certeza e liquidez. Para isso, ele deve contar informações sobre o sujeito passivo, sobre o fato gerador e o valor do tributo. Veja que a preposição sobre, ela não se repete. Sobre o sujeito passivo, sobre o fato gerador e sobre o valor do tributo. A partir do segundo item, que é o que eu vou pintar de amarelo, o fato gerador, tá vendo? E o valor do tributo, não há mais necessidade de repetir o conectivo, que é a preposição sobre. Isso garante uma melhor estilística ao texto. Mais um parágrafo. Segundo o Código Tributário Nacional, o lançamento pode ocorrer nas modalidades de ofício, por declaração e por homologação. Veja, ao dizer segundo o Código Tributário Nacional, não é segundo o autor do texto, não é segundo o candidato. Ok? Se ele dissesse, o lançamento pode ocorrer nas modalidades de ofício, por declaração e por homologação, sem trazer a referência de onde ele buscou a informação, o texto não ganha, sem dúvida, a condição expressiva que, com o termo empregado, e que eu demarco com a cor amarela. Claro que com essa maneira, o texto ganha maior expressividade. Ok? Então é importante que você dê ao texto a argumentação sólida, mostrando que você está se apoiando no que está no Código Tributário Nacional. O lançamento pode ocorrer nas modalidades de ofício, por declaração e por homologação. Essas três modalidades, olha a anáfora, ele retomando as modalidades, se diferenciam pelo grau de participação do sujeito passivo. Opa! Então ele não se limita aqui em enumerar modalidades de ofício, por declaração e por homologação. Mas ele entra num processo de imersão e vai trazer detalhamentos, conforme a própria proposta da comissão. A comissão quer que ele diferencie justamente as modalidades. Ele diz que isso se diferencia pelo grau de participação do sujeito passivo. Na primeira modalidade, olha, ele está atribuindo, com o termo na primeira modalidade, ele começa a atribuir um ordenamento. Então, atribui um ordenamento quanto às informações que pouco a pouco estão sendo assentadas em seu papel oficial, né? Na primeira modalidade, a participação do sujeito passivo. Veja que ele escreveu sujeito passivo aqui e pôs SP. Agora ele já pode usar o próprio SP. Na primeira modalidade, a participação do sujeito passivo é mínimo. É mínimo ou nula. Aqui ele cometeu um erro de concordância, né? A participação do sujeito passivo é mínima, ok? Vamos retificá-lo. Ou nula. A Fazenda Pública dispõe de todas as informações necessárias ao lançamento e o faz diretamente. É o caso do imposto sobre a propriedade imobiliária. Olha, já citando uma exemplificação, né? Já está trazendo exemplo conforme a proposta exigida pela comissão. A Fazenda Pública dispõe de todas as informações necessárias ao lançamento e o faz diretamente.
É o caso do imposto sobre a propriedade imobiliária. Outra coisa, a Fazenda Pública dispõe de todas as informações e o faz diretamente. Olha, você veja que ele já começa a contextualizar uma estrutura sistêmica, né, em uso. Já no lançamento por declaração, olha a relação, veja, na primeira modalidade e agora já no lançamento por declaração, olha, você tem 3, né? Ele citou já o segundo agora. Há uma participação parcial do contribuinte, fornecendo informações necessárias ao lançamento para o fisco. Em seguida, vem com exemplo. Como exemplo, é possível citar o imposto sobre transmissão de bens imóveis, de competência municipal. Permita-me uma observação. Quando ele nos traz informações objetivas sobre cada modalidade, e em seguida vem com o quê? Vem com uma exemplificação, é interessante que, das 3 que ele vai mostrar para a gente, é oportuno que uma seja escolhida para dar detalhamento maior. Porque com isso ele garante uma hierarquia em cima de quem? Das modalidades. E aí, claro, o avaliador vai perceber claramente a intencionalidade de quem escreve. Quando você estiver enumerando referenciações, itens, é necessário que você não se limite a manter um padrão para escrever a informação sobre cada item. Quebre em um dos itens, trazendo detalhamento maior. Agora, claro, isso será feito para que o avaliador comece a se aperceber de sua intencionalidade. Ok? Ele vai notar. Ele é o profissional, ele notará. Ok? Então vamos voltar. Ele faz aqui, ó. É possível citar o imposto sobre transmissão de bens. Quer dizer, da mesma maneira como ele enumerou a primeira modalidade, está aí na tela, estou voltando para você. E ele diz, é o caso do imposto sobre a propriedade imobiliária. Veja que agora, no final dessa tela, ele diz, como exemplo, é possível citar o imposto sobre transmissão de bens imóveis. É o caso do imposto sobre propriedade imobiliária e, como exemplo, é possível citar, e ele vem com exemplo, que é o imposto sobre. Mudar a maneira de trazer a informação e não seguir rigorosamente uma única forma também mostra a sua flexibilidade quanto ao uso vocabular da língua. Ok? Vamos à nossa terceira. De outra forma, no lançamento por homologação, a Fazenda Pública apenas homologa, sob condição resolutória, o tributo pago pelo contribuinte ou responsável. Veja, quem apenas homologa? A Fazenda Pública. Então, deixar a ação não com aquele que escreve, e sim atribuir como agente da ação o próprio órgão, isso tira você do texto, você que escreve. E outra coisa, mantém o que é preocupação em contextualizar uma estrutura sistêmica. Não é isso? Ó, no lançamento por homologação, a Fazenda Pública apenas homologa, sob condição resolutória, o tributo pago pelo contribuinte ou responsável. É o caso do imposto sobre importação. Já deu exemplo. E do imposto sobre produtos industrializados. Mais um exemplo. E faz uma ressalva que ambos de competência da União. Bem, modalidades bem distintas, sem dúvida, exemplificadas. E ele está atendendo o quê?
está atendendo ao que a proposta exige dele. O que mais dizer na tela? Em regra geral, a norma tributária estabelece o prazo. Lembra que foi solicitado a leitura do prazo. E lá vem o prazo. Em regra geral, a norma tributária estabelece o prazo decadencial de 5 anos, contado a partir do primeiro dia do ano seguinte. Do ano seguinte, esse acento grave, deveria ser assim, a ocorrência do fato gerador, estendendo-se a quem? As modalidades de lançamento de ofício ou por declaração. Veja que o que você tem aqui é puramente informação que, obviamente, o candidato adquire em meio à ciência sobre as prescrições normativas. Entretanto, e eu chamo a atenção agora para isso, o autor está aqui. Ele está nessa pintadinha amarela, nesse pintinho amarelo que eu estou colocando aqui, entretanto, ele está aí, nessa demarcação amarela, melhor dizendo, ele está aqui. É muito interessante que ele se mostre em articulações quanto à informação trazida. Entretanto, no lançamento por homologação, o prazo se inicia do pagamento do tributo pelo sujeito passivo. Em caso de fraude ou comprovada má-fé, nesse último tipo de lançamento, olha a hipótese, a condição do prazo atende à regra geral anteriormente citada. Quer dizer, se você olhar o que está na tela, observe que ele faz menção ao prazo, depois joga um contraponto, entretanto, não é isso? Depois, vou pintar aqui, de cor verde, ele chega em caso de, ele contextualiza uma hipótese, e essa hipótese, claro que vai gerar uma consequência. Em caso de fraude ou comportamento, ou comprovada má-fé, isso aqui, tudo que eu estou grifando é a hipótese, mas é uma hipótese objetiva, né? E vem a consequência, a contagem do prazo atende à regra geral anteriormente citada. Ok? E aí, claro, ele gerou o quê? Ele gerou uma imbricação entre a hipótese pré-estabelecida e o que a lei, em sua prescrição, deve, sem dúvida alguma, procurar exigir. Convém também informar a respeito da revisão do lançamento. Convém também. Também é um advérbio de acréscimo. Convém também informar a respeito da... Então, o autor deste texto, que é o candidato, ele está se mostrando bem inteligente na articulação, expressando, ora, a ideia de contraponto, de oposição, como vimos agora há pouco, ao empregar o termo entretanto, né? Ele também se mostra um bom articulista ao gerar o advérbio de acréscimo, também ao trazer, além disso, lembra que ele usou? Não é isso? Enfim, você tem que garantir o bom uso de articulações ou conectores. Você vai ser cobrado como articulista de informações. Mas em nenhum momento eu vejo durante o desenvolvimento do texto do candidato, ele entrando no texto para gerar o quê? A sua opinião sobre. Isto ele não está fazendo. E ao não fazer isso, ele dá ao texto uma estrutura inteligente. Quanto mais você se ausentar do texto, quanto mais você der autonomia ao texto, você está, sem dúvida, proporcionando uma estrutura inteligente, onde o próprio texto, pouco a pouco, ele vai se o quê? Ele vai ganhando sua autonomia. Veja a continuação. Convém também informar a respeito da revisão do lançamento. Isto aí, eu diria a você,
Ele vai abrir mais uma informação. Isso é o tópico frasal. Isso é o tópico frasal deste parágrafo. E o que segue após o que eu grifei é o desenvolvimento dele. Ó. Ela pode ocorrer de ofício ou a pedido do sujeito passivo. Mostrou como pode se dar. Na primeira situação, a administração fazendária, por meio do poder de autotutela, corrige o lançamento para sanar vícios do ato. Essa alteração deve obedecer ao prazo decadencial de 5 anos, salvo fraude ou comprovada má-fé. Por fim, o lançamento é instrumento fundamental no exercício da atividade fazendária, na medida em que finaliza o prazo decadencial, constituindo o crédito tributário. Veja que ele disse para você na primeira situação. Eu vou pintar aqui para você, ó, na primeira situação. Ele disse que existem duas situações. Na primeira situação, ó, ele pode ocorrer de ofício ou ele pode ocorrer a pedido do sujeito passivo. Quando ele diz, por fim, o lançamento é instrumento fundamental no exercício de atividade fazendária, na medida em que finaliza o prazo decadencial, constituindo o crédito tributário. E você, claro, com isso, você tem o texto organizado. Né? Venha para mim, deixa eu mostrar uma coisa para você. Você vê que ele trouxe um paralelismo, né? Ele criou um paralelismo. E aí você tem o texto organizado, mostrando uma estrutura, mostrando um ordenamento de ideias e cumprindo as etapas que nós demarcamos no início. Bem, com as informações sobre o que se pede. Informações, lembrando o que está prescrito normativamente. E seguindo rigorosamente essa sequência de conceituar, lembra? Depois ele pede para você o quê? Exemplificar. Depois ele pede para que você o quê? Trabalhe em cima de tempo, o prazo, ele exigiu o prazo. Ele pediu distinção entre modalidades. Não é? Se seguir a prova trazendo já, siga, mas siga com informações encontradas na lei. Que, sem dúvida alguma, e claro, obedecendo à coesão entre as ideias, né? Sendo o articulista dela, você consegue o objetivo. Na próxima passagem da aula, você verá a discursividade deste próprio candidato. Até lá.